galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a data de ontem pode ser classificada como o dia em que a ficha caiu. Desde o consórcio, passando por influenciadores, picanheiros, a galerinha aí da Faria Lima, todo mundo começou a entender o que é que tá pintando no horizonte. Foi editorial, foi vídeo disso, foi matéria questionando, meu Deus... Eles não entenderam que o brasileiro não votou no Dilma, mas que o brasileiro queria que a democracia vencesse a Frente Ampla. E a Frente Ampla não existe. A questão aí da lei das estatais, a indicação do Mercadante no BNDES chocou o mercado, chocou todo mundo. E a gente vai comentar muito sobre isso e outras coisas, mas quero abrir o vídeo de hoje. Na verdade, tem até a ver já com esse tema o vídeo de hoje. Quero falar da direita, quero falar de algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Todo dia tem alguma coisa, confusão grande mesmo. Quero esclarecer umas coisas com vocês. Ontem também tá falando que o deputado votou isso, votou aquilo, outro, etc. Vamos olhar a fonte primária. E aí depois a gente começa. Vamos dar uma olhada no que a mídia falou, o que a turma tá falando, quais são os problemas. Será que realmente vão abrir os olhos agora e vão entender que não tem como o Brasil dar certo com a turminha da esquerda? Depois, para minha surpresa de verdade, saíram aí 2 artigos extremamente interessantes no Estadão, destacando inúmeros feitos do governo Bolsonaro. Eu acho que não tinha hora melhor para isso aparecer, principalmente no âmbito da economia, falando do Paulo Guedes, algumas coisas que Bolsonaro fez. Eu acho que a turminha da picanha tá com muita saudade. Depois quero falar com vocês da carreta furacão e as discussões sobre a PEC do rombo. Confusão tá grande e tá agora alguns novos embates apareceram. E se der tempo, mas eu acho que não vai dar, quero comentar com vocês sobre a parte 5 do Twitter Files. Ficou aí, né? Tinha saído anteontem, mas não deu tempo de comentar. Se der tempo, a gente falou de, se não, comentaremos amanhã. E vejam só, a gente vai começar falando sobre a questão do Mercadante, também outras coisas que envolvem os movimentos de rua, etc, tudo mais. Só quero começar por isso daqui, não para falar inicialmente do consórcio, picanheiros, etc. Quero falar da direita. Ontem o dia começou, né, já com esses burburinhos que envolvia a questão desse novo projeto de lei das estatais. E aí teve muita conversa, isso, aquilo, outro, já começaram a apontar dedo, não, o deputado votou isso, votou aquilo, outro, etc, tudo mais. Ao longo do dia, alguns deputados vieram falar, não, olha só, eu votei, sim, para o texto base, mas a parte que permitiria, né, indicação de pessoas como o Aloysio Mercadante, que a gente muda o período de quarentena, isso foi um destaque. Esse destaque eu votei não. Beleza. Foi a explicação. Só que aí eu fiz alguns questionamentos no Twitter e eu vi que a galera não entendeu e eu acho que é um ponto que a gente realmente tem que prestar atenção. O deputado falou, votei no texto base. A turma não, ele só votou no texto base. Tá, e você sabe qual é o texto base? Você concorda com o texto base? Você acha que sim, um deputado de direita deveria votar sim pelo texto base? Essa discussão não aconteceu. E infelizmente a gente vai ter que conversar sobre isso e eu acho que alguns deputados vão ficar bem chateados. Talvez eles nem leram o texto base. Então são algumas perguntas que eu quero responder aqui com vocês. E eu quero começar primeiro com uma pergunta bem simples. Que projeto de lei foi esse? Porque como vem sendo pintado na imprensa, tá chamando que não, a mudança na lei das estatais. Só que o texto base não é sobre a lei das estatais. A própria nomenclatura já começa a dar, né, alguns acenos sobre o que realmente estava sendo discutido. E olha só que interessante. Cláudio Dantas, do Antagonista, ele deve ter lido o texto base e solta essa matéria que de exclusivo não tem nada. Não tem nada mesmo, é só porque acho que destoou do restante da imprensa. Não tem nada de exclusivo, ele não trouxe nenhuma informação que não tá no projeto de lei se você pegar para dar uma lida, mas deixa lá o Cláudio Dantas, né? Ele quer ser feliz. Lula pode ter mais que um orçamento secreto só para propaganda. Como assim? O que é que ele tá falando? Além do jabuti do Mercadante, o projeto de lei que a Câmara aprovou ontem, na calada da noite, prevê a expansão do gasto com propaganda de estatais dos 0,5% para 2% da receita bruta operacional das empresas públicas e de economia mista. Até comentamos sobre isso na matéria, no vídeo de ontem, né, a matéria aí do Valor. Olha isso daqui. Em 2021, o faturamento das estatais bateu quase R$ 1 trilhão. 999,8 bilhões. 1 trilhão. Se você pega
2% disso, meu amigo, são 20 bilhões. 20 bilhões. Quando você sai de 0,5% para 2%, você está saindo de uma verba de publicidade de 5 bilhões para 15 bilhões. Desculpa, de 5 para 20. São 15 bilhões a mais. Essa lei, essa modificação, abriu espaço para ampliar os gastos com publicidade em 15 bilhões. Guarda esse número. É mais que os 16,5 bilhões que Arthur Lira teve de orçamento secreto em 2022. Quando você olha o montante final, né? Os 20 bilhões para gastar em publicidade. Já pensou? O consórcio vai adorar. Não vai ter nenhuma matéria negativa sobre ninguém. Olha essa matéria aqui, do próprio Valor Econômico. Receita da Globo alcança 14,4 bilhões em 2021. A lei que os deputados da direita falaram, não, eu votei sim pelo texto base, amplia os gastos com publicidade em um valor superior à receita que a Globo alcançou em 2021. Ampliou em 15 bilhões. Vai pular agora para 20. A Globo, de receita, em 2021, 14,4. Você concorda com isso ou não? Para onde vai esses 15 bilhões extras? Para onde vai? Vai para onde? Os deputados de direita estão querendo abrir espaço para financiamento da Globo, né, TVs, etc. É isso? É isso que o texto base diz? Aí você fala, não deve ser isso. Não é possível que os deputados votaram nisso. Eu realmente espero que não. E aí eu fiz o que eu sempre recomendo a vocês. Eu fiz o que na verdade não deveria ser feito. Eu me dei o trabalho de ler o projeto de lei. É um negócio que tem 4 páginas. 4 páginas. Extremamente simples e rápido. O texto, vamos ler o texto base. PL 2896/2022, Celina Leão, que visa alterar a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016. Isso daqui que foi aprovado, isso é matéria na imprensa e tudo mais, né? No site oficial da Câmara dos Deputados. Você pega, tá lá bonitinho. E esse projeto que eles inclusive falaram, né? Um deputado aí concedeu entrevista, não, votei no substitutivo, etc, tudo mais. É isso aqui mesmo, substitutivo, que é substituir, que é alterar, na verdade, o artigo 93, apenas o artigo 93 desta lei. E aí eu vou trazer para vocês o que está aqui no projeto, vou mostrar para vocês a justificativa que foi apresentada para esse projeto ser aprovado e vamos olhar a lei como era no passado, porque ainda é pior do que vocês estão pensando. Esta lei altera a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 para dispor sobre gastos com publicidade de empresa pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. Artigo 2. Esse é o primeiro. No artigo 2. O artigo 93 da Lei 13.303, blá, blá, passa a vigorar com as seguintes alterações. Abre aspas. Artigo 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da Sociedade de Economia Mista não ultrapassarão, em cada exercício, até o limite de 2% da receita operacional bruta, não é da receita líquida, é da receita bruta do exercício anterior. Parágrafo 1º. No ano de eleição para cargos de ente federativo, a que sejam vinculadas a empresa pública, a Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, acho que inciso 1º que se diz. Olha agora. É vedado reconhecer despesas no primeiro semestre com publicidade institucional que excedam, olha só, não pode exceder 6 vezes a média mensal dos valores reconhecidos e não cancelados nos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Esse, assim, valores reconhecidos e não cancelados, assim, que é o valor que realmente você prospectou e você fez esse gasto, né? Você não cancelou. Então, assim, quanto foi que realmente a gente gastou de propaganda, né, nessa média? Não, gastou de propaganda X. Ou seja, no primeiro semestre, né, do ano eleitoral, você vê que não pode gastar, não pode ser mais do que 6 vezes. Não pode exceder 6 vezes. Eu fiz questão de salvar isso daqui. Vamos olhar a justificativa primeiro. E a gente vai voltar ali nos 6 vezes. Para vocês verem como é a situação. Aí, para justificar a necessidade
de votar essa lei das estatais, o projeto fala o seguinte, que atualmente, né, como era, né, a lei anterior, previa o limite de 0,5%, né, da receita operacional bruta do exercício anterior, e esse percentual ele poderia ser ampliado, conforme estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo, até o limite de 2%. Era meio, mas podia ser ampliado até 2%. Tá, então por que mudou a lei? Por que mudou a lei para 2%, se já podia ampliar para 2%? Se aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Entretanto, na prática, essa possibilidade de aumento da despesa raramente se concretiza por duas razões. Ponto. Eu nem vou mostrar o resto. A galera mudou porque eles não conseguiam ampliar para 2%. Tava no papel, mas não conseguia. Não conseguia. O seu dinheiro, né, o dinheiro que no final, o dinheiro público do pagador de imposto, ele não conseguia ser ampliado. Não conseguia gastar com verba de publicidade. O texto base, que alguns deputados, não foram todos deputados da direita, eu vou ser bonzinho para não trazer o nome de quem votou, o texto base é isso aí, para aumentar o gasto com verbas de publicidade. Aí a matéria continua e aí chega no ponto para falar o seguinte, sobre a questão do uso de verba em ano eleitoral, etc e tudo mais, qualquer coisa muito absurda. Olha a justificativa para você poder gastar, né, no ano de eleição. Como se pode observar, a legislação atual estabelece um limite para os gastos com publicidade e patrocínio pelas empresas públicas e sociedades de economia durante todo o ano em que tiver eleições para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas. Ocorre que o pleito eleitoral tem seu término sempre dentro do mês de outubro. Assim, esse regramento impõe um ônus além do necessário para essas entidades, implicando inclusive na redução de competitividade para aquelas que competem no mercado, pois impõe limitação fora da razoabilidade nos 2 últimos meses desse ano. E aí você pega o ano de 2022, por exemplo, essas instituições, cite-se Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, etc. Petrobras, né? Ela concorre, eu não sei com que a Petrobras concorre, mas tudo bem. Sofrerão com essas limitações nos meses em que ocorrerão a Black Friday, Copa do Mundo, Natal, enquanto as demais empresas privadas estarão livres para investir em publicidade, conforme planejamento e disponibilidade orçamentária. Vocês entenderam assim, ó. Cara, ano de eleição, né? Tem Copa do Mundo. Aí você vê aí, né? Por exemplo, quem faz muita propaganda são empresas de varejo. Vamos pensar que tem uma empresa de varejo nacional, né? Do lado você tem, vamos botar Magalu, privada, Americanas, e do lado você tem a Brasileiríssima, né? A empresa de venda do governo de varejo. Não tem. E aí chega no período lá, pré-Copa do Mundo, vamos vender as TVs. Não, a empresa do governo, ela não pode gastar com propaganda. Gente, isso não é o menor cabimento. Quando você pensa em empresa estatal, olha o tipo de propaganda. Ela vai ficar para trás por causa de... Não vai. Mas não vai de jeito nenhum. Desde quando essa questão de propaganda, marketing vai influenciar na competitividade da empresa brasileira, quanto várias e várias vezes, diversas estatais, às vezes, estão no monopólio. Esse aqui foi o texto base. Aí você pega a lei anterior, que foi alterada, a 13.303, o que falava sobre o gasto em ano eleitoral era o seguinte: é vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição, para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média. Não pode exceder a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem um pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição. Pessoal, eu estava falando o seguinte, ó, a lei era assim. No primeiro ano você gastou, sei lá, vamos botar assim, R$10. No segundo ano você gastou R$15. E no ano seguinte você gastou R$5. 10 com 15 com 5, 30. Qual é a média? É 10. Então você vai poder gastar 10 no quarto ano. Você vai manter a média. Simples assim. Não faz total sentido o quarto ano ser a média dos 3 anteriores. Agora não. Só não pode exceder 6 vezes. No ano da eleição, só não gaste 6 vezes a mais. Ou seja, né? Então, parabéns
Parabéns a todos os deputados de direita que votaram por esse texto base. Parabéns. Realmente, assim, é extremamente importante ampliar os gastos com publicidade. Extremamente importante. Você vê, né? 15 bilhões, o valor ampliado. Acima da receita da Globo no ano de 2021, que foi 14,4 bilhões. É desesperador. Aí eu acho que, bom, a gente tá aqui, ó, fonte primária. Seria muito interessante os deputados explicarem qual a justificativa para votar pelo aumento dos gastos de publicidade. Se fala tanto em teto de gastos, a gente tá no momento para falar de teto de gastos, tentando impedir uma PEC do rombo, e a turma tá falando de gasto, ampliação de gasto. Esse é o texto base. Outras coisas que eu quero falar também sobre a direita, e que eu acho que são relevantes, e eu volto a falar para vocês, continuam um mar gigante de pessoas se aproveitando da população, brincando com o sentimento das pessoas, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. A turma agora falou que ia ter hoje um evento no Comando Militar do Sudeste, que ia ter que acontecer, que Bolsonaro estaria lá. Foi tanta gritaria que o Comando Militar do Sudeste veio a público para falar que era mentira. Teve dirigente partidário que estava divulgando isso daí. Você entra nos comentários dessa postagem no Twitter, as pessoas estão questionando. E aí, bicho? Você tava postando mentira, foi? Tava postando mentira, foi? Olha lá, ó, fake news. O Comando Militar do Sudeste permanece no cargo. O comandante militar do Sudeste permanece no cargo e o evento previsto amanhã, passagem de comando na 2ª RM, não contará com a presença do presidente da República. Será um evento interno com a presença restrita de convidados pessoais das autoridades do QG. Aí, como se não bastasse a galera divulgando coisa que não procede, tem gente que ainda vai além. Um cidadão criou um perfil de mentira, um perfil fake do general Freire Gomes. O perfil oficial do Exército Brasileiro, verificadinho, bonitinho, respondeu esse perfil. Aí o perfil apagou a postagem. Esse tweet foi excluído pelo autor. O cara apagou, né, de vergonha. O Centro de Comunicação Social informa que o comandante do Exército, general Freire Gomes, não possui nenhuma conta em mídias sociais. Qualquer perfil associado ao comandante é falso. O cara apagou o post. Ele apagou o perfil dele? Não. Olha lá. O que foi que ele fez agora? Botou um tracinho. Perfil de apoio. Que apoio a quê, rapaz? É palhaço, é? Você é palhaço? Apoio a quê? Você conhece o cara? Você sabe se ele quer algum tipo de apoio? Pra falar em nome dele? Quem é? É o tempo todo aparece um oportunista. E eu vejo assim que tem uma galera que... as pessoas estão com o nervo tão flor da pele que às vezes se deixa levar. O cara faz um perfil todo bonitinho, só segue e faz um negócio assim bem feito para tentar enganar. Você fala, não, pô, pera aí. Você olha, é um perfil criado desde 2012. Eu não botei aqui os perfis que segue, mas só segue, por exemplo, pessoas do Exército, perfis institucionais, não segue ninguém direito. E você olha e fala, não, esse aqui realmente parece. Você vê só da RT tem coisas ligadas às Forças Armadas. Isso só tirando vantagem. É inacreditável. No momento que as pessoas realmente deveriam estar preocupadas com coisas sérias, tem gente querendo tirar vantagem. Querendo tirar vantagem do sentimento das pessoas. Outra coisa que eu quero falar com vocês, quero mostrar aqui um áudio, é aquela típica profecia autorrealizável. Você fala uma coisa porque você sabe o que vai acontecer. Porque já vi esse filme. Olha os indígenas, o que um resolveu falar. Tudo se voltará a acontecer por causa do derramamento de sangue dos indígenas. O Senhor ficará eternamente marcado que, de fato, mas matou um índio no combate, porque o Senhor não tomou atitude. Outra coisa, presidente. Se amanhã, até o meio-dia, das 10 até o meio-dia, se nosso líder não estiver conosco, nós
nós iremos invocar todos os indígenas, iremos invadir, aterrorizar os 4 cantos do país, começando aqui por Brasília. Tá ouvindo, né, Bolsonaro? Se até amanhã, meio-dia, se você não fizer... Como assim? Como assim? Vamos voltar aqui no ciclo do Salvador? Se lembra que no vídeo do dossiê, eu voltei pra cá e falei, normalmente nesse passo, ainda tem a parte que cobra Bolsonaro. Jair! Faça alguma coisa, Jair! Relembrando bem rápido, como tudo acontece na direita, vem uma insatisfação legítima. Sabe? Uma crítica realmente pertinente. Isso cresce. Começa a ganhar repercussão. Gera um hype. Aí aparece a corrida pelo like. Eita! Disso começa a surgir os heróis. Dos heróis, em campo, aí as primeiras ações começam a ser propostas. Nesse meio tempo, aparece o Salvador. Aí o Salvador resolve tomar algum tipo de ação, que é aquela ação gatilho, que vai gerar alguma coisa. Normalmente, uma retaliação por parte do sistema. Que normalmente assim, age e muitas vezes age pesando a mão, às vezes de forma desproporcional. E aí, Bolsonaro nunca pede ajuda a ninguém. As pessoas sempre resolvem salvar o Brasil. E depois fala, Jair, faça alguma coisa. Bolsonaro, você precisa fazer... Mas desde quando o Bolsonaro pediu tua ajuda pra alguma coisa? As pessoas dizem, não, estamos na rua aqui porque a gente quer estar na rua. Não é por causa de Bolsonaro, não é por causa de nada. Não, beleza. E assim, gente, vamos pegar um exemplo que pra mim é igualzinho o que está acontecendo. Igualzinho. Eu acho que ninguém concorda com o que Roberto Jefferson falou sobre uma mulher importante do judiciário brasileiro. Palavras de baixo calão. Ninguém concorda com o que ele falou. Do que ele falou, para ele ser preso pelo que ele disse, aí ninguém vai falar, pô, é meio desproporcional. Aí já é meio desproporcional. Prender Roberto Jefferson. Só que quando a polícia chegou, o que Roberto Jefferson faz? Quer receber a polícia daquele jeito. Vocês viram no período eleitoral. O cacique, esse cacique, que ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe. Olha aí, ele grita Bolsonaro, ele diz que ele é de direita. Eu não sei quem é esse cacique. O que eu sei é que ele, inclusive, já foi preso no passado por tráfico de drogas. Aí o cara aparece, começa a convocar pessoas que possuem ferramentas, aquela ferramenta que você tem que ser CAC para ter uma, não é qualquer pessoa, policial. Aí ele convoca as pessoas com ferramentas para impedir a diplomação. Aí, não, vamos normalizar esse tipo de discurso? Vamos normalizar? Ah, ele é índio. Não... Gente, esse discurso não é normal. Esse tipo de discurso não é normal. Olha o que está acontecendo. Sempre são as mesmas pessoas envolvidas. Aí depois acontece, começa a comoção, aí começa a matéria, faça alguma coisa, me ajude, etc, tudo mais. Bolsonarista denuncia a prisão de Chavante a órgão de direitos humanos da OEA. Quem? O Oswaldo Eustáquio. Mano, essa é uma coincidência sem igual. Sem acusar de nada, só acho uma coincidência. Quando teve aquele evento, né, no shopping também, o pessoal gritando, seu lugar é naquele lugar, né, conta aí o Dilma. Os autos também estavam lá, estavam com os índios, pra cima e pra baixo. É toda vez a mesma coisa. Cria confusão. Aí depois, quando acontece alguma coisa, Bolsonaro, me ajuda, faça isso, faça aquilo outro. Olhem, reflitam. Desde 2019, a quantidade de coisas que foram propostas e a ação foi tomada por pessoas da sociedade civil, influenciadores, jornalistas, até deputados, não, deputado não é mais da sociedade civil, mas enfim, pessoas da direita, que no final do dia dá ruim, Bolsonaro, faça alguma coisa. Isso me dói demais, demais. Ver os rumos que algumas pessoas estão tentando levar à direita. Enquanto isso, vocês sabem como é a oposição. A oposição, ela não dorme em serviço. Ela não dorme em serviço. A turma do Estadão, isso aqui deu algum tipo de trabalho. Segundo eles, pararam para
fazer uma reconstituição dos fatos. A matéria aqui do Vinícius Valfré, onde ele pega vídeos, ele diz, ó, Estadão analisou dezenas de vídeos publicados nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Em 21 pontos, imagens mostram participação direta de bolsonaristas nos atos de violência. E a imprensa vai tentar costurar, mostrar aqui, ó, foi a turma da direita. Até o momento, não tem notícia de pessoas que foram presas para realmente comprovar algum tipo de vínculo. Mas a imprensa está aí. E olha o peso da narrativa que tem a imprensa e olha o peso da narrativa que tem as redes sociais. Não adianta querer achar que detemos a verdade, o que a gente fala, etc. tudo mais. A imprensa, ela ainda tem um poder de influência gigantesco no país. Mas gigantesco. Inúmeras pessoas, acreditam na imprensa. Inúmeras pessoas. Inúmeras. E ainda é um número muito pequeno de pessoas, quando você olha o total do Brasil, por mais que já aumentou de um número assim, de forma exponencial, que realmente acompanha a política diariamente, que tenta se informar. Tomem muito cuidado. Eu estou falando isso já tem, sei lá, quase um mês. Tentem não deslegitimar as ações que são justas das pessoas que estão realmente se sacrificando, sabe, por um pleito real, que fala, cara, eu estou preocupado com o Brasil, eu não quero ver o Brasil ir para o abismo. E são pessoas ordeiras, pacíficas, né? Estão lá, quietinha no canto deles, realmente protestando. Só numa boa. E aí aparecem os oportunistas. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês ontem, por exemplo, da cobradora de 2020, mesmo diversas pessoas desmentindo, teve um cara que postou o vídeo. O cara recebeu. Eu tentei meio que exportar os dados, passei contando no Excel, foi um pouco mais fácil. O cara recebeu mais ou menos, uma olhada assim rápida, em média, uns 500 comentários, sem brincadeira, 500 comentários falando, este vídeo é antigo. O cara não apagou. Fica assim, bicho, o que é que tá acontecendo? É muito oportunismo. É realmente querer brincar com o coração das pessoas. Não é infiltrado, não. E não é infiltrado, não. Tá? Pessoa que, inclusive, também participa de manifestação de rua. Eu fico de cara com as coisas que estão acontecendo. Só que falando aqui de rede social, não vou falar coisa ainda do Twitter, mas só uma postagem que acho que essa vale muito a pena comentar. Ali foi a postagem em inglês. Se lembra da questão lá do Elon Musk, falar da questão do falso, etc, tudo mais? Um perfil fala o seguinte, deixe-me adivinhar, você encontrou mensagens entre executivos do Twitter e nosso governo, Falso e equipe, pressionando pela censura de qualquer um que não concordasse com sua narrativa sobre as coisas que estavam acontecendo. E Elon Musk responde com um troféuzinho. Campeão, acertou, etc, tudo mais. Enfim, gente, questionem tudo. Questionem os deputados. Leiam os projetos de lei e tudo mais. E as pessoas nas redes sociais, vejam. Não saiam compartilhando tudo de qualquer jeito. Tenta dar uma checadinha. Às vezes, lê os comentários, já tem uma resposta lá. Às vezes, quando você clica e lê os comentários, já tem alguém lá falando, não, isso aqui é atual, isso aqui não é atual, traz algumas informações, fala, não, pô, isso aqui é confiável. Pessoa se vê nos comentários postando mais e mais vídeos, fala, pô, isso aqui realmente procede. Esse aqui eu vou compartilhar numa boa. Não deem munição para oposição. Não deem munição. Pensem sempre nas pessoas que estão sacrificando o seu tempo. E às vezes muito mais do que tempo, né? Tempo, saúde, dinheiro. Mas vamos falar dos piqueiros de novo. PT destrói lei que modernizou estatais, né? Uma das manchetes ao longo do dia de ontem. A Daniela Lima, conhecida pelo seu viés de extrema esquerda, o tom do presidente eleito, o Dilma, com o mercado financeiro, começa a preocupar aliados petistas que buscam maneiras de aconselhá-lo. Eu não vou dar play no vídeo, tem 3 minutos e 17, mas também saíram matérias da imprensa que estão falando o seguinte, que o Dilma, ele às vezes escuta sobre diversos temas. Temas que ele não domina, etc. Escuta sobre tudo, a pessoa vai lá e fala. Agora, dizem que quando vão falar para ele sobre economia e mercado, fui presidente por 8 anos, sei o que eu tô fazendo. Arrogância lá em cima. Aí a Folha de São Paulo escreveu um editorial. O pior do PT. O senador Plínio Valério compartilhou. Vamos dar uma olhada. Os sinais até aqui apresentados pelo Dilma para a gestão da economia e das finanças públicas se limitam
ao que de pior se conhece das administrações petistas. Você pegou, escolheu no dedo o que tinha de pior. O partido correu a apossar-se dos cargos mais importantes já distribuídos. Apresentou uma proposta de aumento desmesurado de despesas, que, tudo indica, não passou pelo escrutínio de especialistas de outras correntes de pensamento. Ao se manifestar, Dilma assume um tom de desafio arrogante ante a má repercussão das decisões. Ao que já era temerário, acrescentou-se a desfaçatez com investida contra a lei das estatais na calada da noite desta terça-feira, a fim de facilitar a nomeação de um companheiro. Na campanha eleitoral, para o BNDES, o banco oficial de fomento que protagonizou desastres intervencionistas nos governos do PT. A legislação aviltada de modo sorrateiro e casuístico pela Câmara dos Deputados foi aprovada em 2016 para evitar justamente que a ingerência politiqueira voltasse a arruinar as empresas controladas pelo Tesouro Nacional. Para a manobra, petistas se juntaram à maioria fisiológica da casa e contaram até com a boa vontade de bolsonaristas. Não, eu não votei, eu votei não pro destaque, eu votei não pro destaque, eu votei sim pro texto base. Se o texto base não fosse aprovado, não tinha destaque, viu? Viu, deputados? Se o texto base não tivesse sido aprovado, tá tudo resolvido. Todos irmanados na busca por verbas pouco transparentes e cabides de emprego. Assim, dói ver a Folha de São Paulo falar isso daí. Com o anúncio bravateiro de que acabarão as privatizações no país, o Dilma se dirige aos seus sindicalistas, ideólogos do estatismo e políticos interesseiros. Não se esperava nada diferente. Mas o restante do país merece um debate acima desse populismo rasteiro. A contrapor essa saravaida de más indicações, apenas declarações vagas do futuro ministro da Fazenda, Haddad, em favor da responsabilidade fiscal, além de promessas de empenho por uma reforma tributária de complexa negociação e resultados de longa maturação. O que foi dito e feito em menos de 2 meses desde o desfecho das eleições, porém, já bastou para pôr em risco o ciclo de retomada da atividade produtiva e do emprego, a surpresa positiva do ano. A Folha de São Paulo podia ter avisado isso antes, não? A Folha de São Paulo poderia ter dado esse destaque antes, né? Que o emprego é uma surpresa positiva, que Bolsonaro e sua equipe econômica vêm acertando. Não. Jogaram contra. Destruíram o país. Já houve degradação das projeções para a inflação e as taxas de juros no próximo ano. A coisa já saiu o trem já saiu do trilho. O Banco Central já alertou para o impacto do desarranjo orçamentário na alta dos preços. Empresários que geram empregos e impostos não esperam que o pior se torne fato consumado antes de paralisar investimentos e contratações. Se não reconhecer que há avanços a preservar, avanços da administração Bolsonaro, como soube fazer há 20 anos, Dilma subordinará a política econômica a obsessões ideológicas e conveniências partidárias. Encurta-se o tempo para demonstrar que aprendeu algo com os seus acertos do passado. Ele não aprendeu. Ontem, o Girão, eu acho que isso aí também deveria ter, assim, os deputados deveriam ter tentado fazer algo similar. Não é só votar não, é obstruir. Votar não é obstruir. Os deputados da direita, eles já tiveram 4 anos. Agora não tem mais tempo de falar que não entenderam. Tem o regimento da casa, né? Eles têm verba de gabinete, eles têm que contratar pessoas, eles têm que aprender a obstruir, aprender a montar grupo, atingir algum tipo de consenso, não sei. Se quis se candidatar, aceite críticas, você é uma pessoa pública e a população tá cansada demais. O Girão, ele tá falando o seguinte, ó, retrocesso na lei das estatais, fiz apelo ao Pacheco para não pautar. Sim, porque a emenda mercadante é manobra para indicação do PT ao BNDES, escancarando as portas do cofre para bancar patrocínio de eventos com seu dinheiro. Votação amanhã. Sensibilize seu senador enquanto é tempo. Paz e bem. Ele meio que não obstruiu, né? Pediu na boa vontade. Não pauta, faz isso, faz aquilo outro. Mas eu acho que a ação que os nossos representantes precisam ter é realmente obstruir. Cara, não vai votar, trava. Só tem 7 dias úteis. Na verdade, ontem faltava 7. Ontem faltava 6. Ontem faltava 7 dias úteis. Hoje faltam 6 dias úteis.
6 dias úteis. E aí acabou. Zé fini. Zé fini. Dia 22 a Câmara entra em recesso e acabou. 22 é o quê? Nem tenho aqui o calendário pra dar uma olhada. Dia 22 é quinta-feira que vem, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, exatamente 6 dias úteis só, contando hoje. Contando com o dia de hoje, 6 dias. Obstrui, trava. Tem a PEC do rombo também pra discutir. 6 dias, bicho, trava o jogo. Aí, o Plínio Valério também está aqui. Mercadante terá máquina de empréstimo do BNDES e a temor de juros subsidiado. Ninguém esperava isso. Todo mundo viu o que foi feito com o BNDES em gestões anteriores. Principalmente no que diz respeito a financiamento de ditaduras na América Latina. Essa matéria aqui é da CNN. Aí o cara fala o seguinte: Mercadante terá controle de uma verdadeira máquina de empréstimos. Potencialmente, o total de novos empréstimos do Banco de Fomento pode facilmente chegar a quase 3 vezes o montante da PEC do rombo. 3 vezes o valor. No mundo econômico, o temor é que o banco despeje todo esse crédito, pode chegar a meio trilhão, com volta de empréstimos subsidiados. Se isso acontecer, haveria grande distorção do mercado de financiamentos e a política monetária do Banco Central perderia eficiência. E é bem simples o que é que está falando. Tu é um empresário. Tu vai no banco, vou só chutar um valor. Tu pega lá os juros de 15%. Pesado. Aí o teu concorrente é picanheiro. Aí ele vai no BNDES, aí ele consegue o jurozinho maroto, subsidiado, de 5%. A competição é justa? Você com 15 e o seu concorrente com 5, porque ele é picanheiro e você não é? Só um exemplo. Esse é o temor. O temor é que isso aconteça. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. A escolha do ex-senador para a presidência do banco acontece em um momento confortável para o BNDES, porque, nos últimos anos, a instituição reforçou o capital e tem, entre os grandes, o maior espaço para o aumento dos empréstimos. Eu estou mostrando, a matéria fala o seguinte, que hoje, a cada R$100 que o BNDES empresta, 35 ele tem no cofre para pagar. E os bancos normalmente trabalham assim, a cada 100 ele tem 20. Olha aí. Dos últimos anos, né? Torneirinha fechando. Ó, fechou a torneirinha, né, Bolsonaro? Esse Bolsonaro é demais. Bolsonaro é o cara. Aí você vê. Ações de Banco do Brasil e Petrobras caem após Câmara aprovar a mudança na lei das estatais. E não foi qualquer queda. A Petrobras perdeu 30 bilhões em valor de mercado no dia. E uma Ambev desde outubro. 30 bi em um dia. E se olhar de outubro pra cá, é a Ambev. Imagina o Lehman olhando isso. Rapaz, uma Ambev de outubro pra cá. Jesus. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Tá todo mundo surpreso. Aí vem agora uma sequência. Fiquei até satisfeito aqui, né? Fiquei assim surpreso também com a Dora Kramer, porque ela fala o seguinte: enquanto as atenções estavam voltadas para a PEC do rombo, Lula articulava com Lira a aprovação da mudança da lei das estatais para permitir a nomeação de mercadante. Sob Bolsonaro, o Centrão tentou e não conseguiu. Parabéns, Bolsonaro. Tentou e não conseguiu. Agora juntou-se a fome com a vontade de comer do PT. Com Bolsonaro não deu, né? Quem poderia imaginar? Que falta, né? A saudade já bateu. Ele disse: vão sentir saudade de mim. Ainda tem tempo aí, né? Querendo ou não. Ainda estamos em tese natal transição. Aí agora é uma chuva de sequência, né? Assim, do desespero. A ficha caiu. Começar aqui com o André Sadi. Eu entendo a questão do texto da lei, mas, diferentemente do governo Bolsonaro, o PT, gente, sofreu com isso. Então, na campanha, a principal, quando você fazia... a gente acompanhou isso.
muita gente falava, vai ser a volta dos esquemas. E o Bolsonaro tanto sabia disso que ele batia nessa tecla. Nos debates, isso nos grupos qualitativos, a gente acompanhou, isso pegava muito. Então, eu acho que também tem um recado de que o governo de transição, o governo Lula 3, não entendeu o recado das urnas. Quer dizer assim, sim, o governo se elegeu, Lula é o presidente, tá tudo certo, mas é para fazer... Vai voltar? É o Lula, é o governo Dilma 3? Qual Lula? Que governo Lula é esse? Dilma 3. Porque não só eles aprovaram essa medida nessa tabelinha Centrão e Transição, como eles aprovaram com esse personagem que também é simbólico, que é o Mercadante, que é a grande figura do governo do PT que deu errado, que é o governo Dilma. Então, assim, você está abrindo alas para um personagem ocupar um cargo que também todo mundo dizia na campanha que não teria nenhum tipo de cargo, e ele foi ganhando espaço porque ele é um quadro. Ele realmente está presidindo a Perseu Abramo, ele conhece a máquina também, ele é um intelectual. E o entorno do Lula também foi ficando cada vez mais escasso de quadros importantes da velha guarda do PT. Então, o Mercadante é um quadro importante, mas ele é um quadro dentro do próprio PT que é visto com ressalvas, porque ele ocupou esse papel de destaque no governo Dilma, que foi o governo que deu errado do PT. Vocês já perceberam, não é que vocês já perceberam, né? Eu não trouxe... Saíram já algumas matérias, eu poderia ter trazido aqui algumas, mas... Quem que falou sobre isso, por exemplo, do Mercadante, sobre o caso do Mercadante específico, acho que foi a Malu Gaspar, num texto de anteontem. Ela fala por que Mercadante, como o Mercadante voltou a ser benquisto pelo Lula, etc. Porque ele, sei lá, ele apanhou um pouco aí, desde a questão da Lava Jato, que ele falou que não ia ser nada demais, etc, tudo mais. E aí, a Malu Gaspar, ela atribui o fato da... Não é confiança, é do empenho. Também não seria só empenho. Do trabalho prestado. Malu Gaspar disse o seguinte, que enquanto Dilma estava preso, né, enquanto estava preso e tudo mais, o Mercadante estava lá, batendo cartão, todo dia, para fazer o que, não, vamos, etc. Não abandonou ele. A mesma coisa aí com a Gleisi Hoffmann. Então você vê, a gente está diante de um cenário onde a imprensa bate na tecla todo dia que o Dilma está mais centralizador do que nunca. Você vê que perto dele é realmente só aquela turma que ele tem uma confiança fora do comum. Isso é complicado. Pessoas desconfiadas, às vezes, acabam tomando medidas exageradas. Acha que tem traidores por todos os lados, tá sempre assombrado. Sem dar espaço para ninguém. Faz discursos citando aí revanchismos do passado. A própria imprensa falando, né, o cara tá, pra quem tá falando aí, pra quem disse que quer pacificar o país, né, esse discurso aqui tá pesado. E fala dos procuradores da Lava Jato, e fala de Bolsonaro, e fala disso, fala daquilo outro. Os picanheiros achavam que ia ser diferente. É por isso que as pessoas estão desesperadas. Por isso que as pessoas estão desesperadas. O cidadão comum, ele tá desesperado. Desesperado. É conversar e ver pessoas com crise de ansiedade, com choro. E você fala o quê para essas pessoas que elas estão erradas? É por isso que eu fico tão puto com um aproveitador, com um oportunista, que são o que algumas pessoas estão fazendo nesse momento. Que não tem nenhuma informação, não tem nada, ficam inventando só pelo engajamento, porque só pensa em si. É uma coisa assim absurda, isso me dói. Me dói. Dói. Aí vem o William Vac. Olha agora. Pessoal, é injusto, é muito injusto dizerem por aí que o presidente eleito Lula, que ele ainda não esclareceu os rumos que pretende seguir em seu governo, sobretudo em matéria da economia. É injusta essa afirmação, pois pelo menos 2 fatos estão aí à disposição de quem quiser vê-los, e são fatos eloquentes quanto aos tais rumos pretendidos pelo presidente eleito. O primeiro desses fatos é o empenho dele pela aprovação de uma licença para gastar, sem ter de dizer de onde vem o dinheiro para financiar os gastos. O segundo fato à disposição de quem quiser ver é essa projetada mudança. Ainda não aconteceu, mas estão tentando mudar a lei que protegia estatais das nomeações de políticos, para voltar a nomear políticos. É para isso que se quer mudar a lei, para nomear políticos, distribuir cargos nas estatais. Gastar sem ter fundos e lotear estatais, isso aí lembra um passado recente de resultados desastrosos. Descontrole fiscal levou à pior recessão da nossa história recente.
Loteamento político de uma estatal como a Petrobras levou ao maior escândalo de corrupção e prejuízo da empresa. Se esses são os rumos, trata-se de retrocesso histórico que se pretende atingir através de obra conjunta com o Centrão, que está feliz, com um governo que promete começar com uma acelerada de arrumação e não aquela tradicional freada de arrumação. E quem é o formulador desses rumos? As escolhas até aqui para os postos-chave nos ministérios sugerem que o formulador é o próprio Lula, que ainda não parece ter montado a tal da frente ampla. Por enquanto, nem vai. Lula parece se sentir na situação de ter força ampla para seguir em frente. E nem vai. Nem vai. Tem um banho de água fria. Aí você vê a Mili Lacombe, da turma aí da esquerda, realmente woke, identitária. Uma escolha imensa, 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 Brasil. Que alegria ler essa notícia. Celebrando o Galípolo. E o Schwartzman fala o seguinte: depois dizem que exagero. Lula briga com o mercado e real só ganha do peso argentino desde as eleições. As moedas se valorizam perante o dólar. E o real só não está pior do que o peso argentino. Olha essa. A matéria de cima é de ontem. Fundo Raptor da SPX sofre maior perda mensal em 12 anos. Maior perda mensal em 12 anos. No mês pós-eleição. Olha a matéria do dia 1º de novembro. Investidor estrangeiro prefere Lula, diz Rogério Xavier da SPX. Faz o L, pai. Vai que é tua, irmão. Seja feliz. E vamos falando um pouquinho. Bolsonaro e Paulo Guedes. A noticinha, no mínimo, para jogar na cara de algumas pessoas. José Fux escreveu 2 matérias no Estadão, achei bem interessante. A primeira é o seguinte: apesar dos reveses, Paulo Guedes deixa legado liberal na economia. Aí diz, né, que o Dilma e seus aliados procuram emplacar a narrativa que Guedes vai deixar uma herança maldita. Tentando aí reciclar a estratégia que usaram no passado. Do outro, estão os que atribuem ao espólio de Guedes um valor respeitável e valorizam seu trabalho, especialmente por ter rompido o consenso social-democrata formado desde a redemocratização entre o PT e o PSDB e outros partidos de esquerda e de centro, que levou à escalada dos gastos públicos e ao aumento da carga tributária. E o Guedes rompeu com isso. Ainda assim, ao analisar a questão de um ponto de vista objetivo, com base nos números e nas realizações efetivas de Guedes durante os 4 anos em que comandou a economia, ele implementou ou apoiou uma série de medidas liberalizantes, e tudo indica que deverá entregar o posto com as contas públicas sob controle e os principais indicadores apontando uma melhora na economia. E aqui ele traz alguns dados. Você vê, o comparativo 2013-2022. Olha o PIB. Teve ali a queda no período da pandemia, né? Primeiro tem aquela primeira queda ali, Vale de Lágrimas da Dilma, não tinha nada, o mundo estava normal, foi só o efeito Dilma. Depois teve a pandemia e recuperou. Olha a inflação. Teve um crescimento ali no período a pandemia, depois teve a queda. Desemprego. Cresceu, né? Período Dilma, etc, tudo mais. Teve um pequeno... O governo Bolsonaro começa a cair, depois ele tem aquela leve subida por questão da pandemia e depois teve uma queda vertiginosa. Investimento. Você vê que só fez cair desde 2013 e vem na retomada, e a retomada exponencial, mesmo com a pandemia. Capital estrangeiro, que vinha, né? Lá e cá, e diante das reformas, o estrangeiro volta a acreditar no Brasil, volta a depositar suas esperanças, colocar dinheiro para ver se a economia circula. Guedes conseguiu imprimir uma marca liberal à sua gestão, reduzindo a presença do Estado na economia e aprofundou as mudanças iniciadas no governo Temer, como a reforma trabalhista, fim dos subsídios nos empréstimos do BNDES, que é o que pode voltar, a adoção do teto de gastos, que limitou a despesa de um ano ao nível do ano anterior, corrigido pela inflação. Aí, a matéria é extensa. Medidas microeconômicas. Apesar de reformas estruturantes, como a tributária e a administrativa, terem subido no telhado, a lista de realizações inclui
reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatizações, venda de participações de estatais em empresas privadas, corte de impostos, diversas medidas microeconômicas que mexem com o subterrâneo da economia, mas cujos efeitos só deverão ser sentidos em toda a sua extensão dentro de alguns anos. O governo Bolsonaro já fez uma mudança absurda, mas sabe quando tá no mar, vem aquela ondinha assim mais fraca, e aí tu sente já sente que a água tá voltando para vir realmente a onda com tudo, aquela onda grande que vai te empurrar, isso daí é a reforma. A força mesmo vai vir conforme os anos. Tá tudo desenhadinho pro Brasil dar certo. E querem jogar o país no ralo, no abismo. A gente acabou tendo mais ruídos em relação a propostas que não andaram do que o reconhecimento de muitas que andaram e surtiram bons efeitos na economia. E a culpa disso é de quem? É do consórcio. Quem fala isso é a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Olha como é importante. É tanto ruído no que, às vezes, no que não andou, que foi deixado de se valorizar o que deu certo. Inúmeras coisas. Do ponto de vista fiscal, os resultados revelam um quadro bem mais tranquilo do que apontavam as previsões de muitos economistas. Mesmo com a realização de gastos extraordinários da ordem de 700 bilhões de reais para combater a pandemia, que representaram 10% do PIB, a equipe econômica deverá entregar as contas públicas, para o Dilma, caso assuma, em situação melhor do que recebeu em 2019. Poucas pessoas comemoram redução de gasto do governo, porque só verão benefício disso no médio e longo prazo. É pensando no país, é um projeto de Brasil, não é um projeto para chamar de seu, não é um projeto de poder, não é um projeto do Foro de São Paulo. O governo Bolsonaro fez a medida certa. Não, deixa o futuro tá lá, vamos estar no Brasil. Isso vai ser bom pro Brasil. Vai ser bom pro Brasil. Sociais-democratas. Ironicamente, como se tudo isso já não bastasse para minar a capacidade de Guedes de implementar sua agenda, ele ainda sofreu desde o início de sua gestão a artilharia desferida por um grupo de economistas considerados liberais, que nunca rezaram pela mesma cartilha e que acabaram fazendo L. Ele está falando do Armínio Fraga, do Malan, do Pércio Arida, toda essa turminha. Esses economistas são chamados de liberais pela esquerda, mas na verdade são bem menos liberais do que o Paulo Guedes. Eles sempre defenderam a intervenção do governo na economia para resolver problemas que consideram não resolvidos pelo setor privado, como a desigualdade e outras questões sociais, diz Camargo. Abre aspas. Acredito que tem muito a questão de ego. Há também uma oposição ideológica. Muitos desses economistas são ligados ao PSDB, Marina Silva, do Rede, e seguem conceitos sociais-democratas, afirma o Jobim. Depois o Fux escreveu uma matéria ainda maior, muito mais completa. Essa matéria aqui realmente vale a pena ler toda e deixar salvo para a posteridade. Um baita resumo, assim, de 20 medidas de liberalização econômica no governo Bolsonaro. E ele fala, Guedes não conseguiu levar adiante algumas coisas. Ainda assim, apoiou uma série de medidas liberalizantes e deverá entregar o posto em 1º de janeiro com as contas públicas sob controle. Confira a seguir as 20 principais realizações de Guedes durante a gestão. Equilíbrio fiscal, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, venda de ativos de estatais e concessões, novos marcos regulatórios, que aí entra cabotagem, do gás, das ferrovias, do saneamento. Esses 5 aí poderia ser vários itens, Podia subdividir. Adesão ao CDE, lei da liberdade econômica, despedalada do BNDES e fortalecimento do mercado de capitais, redução de tarifas do Mercosul, corte do IPI e tributos federais sobre combustíveis e de tributo... corte do IPI e dos impostos sobre combustíveis. Esse item podia ser 2 também, viu? Esse 20 aí tem cara que é 30. Aumento do lucro e diminuição das dívidas das estatais, elevação dos investimentos privados, redução da máquina, melhoria do ambiente de negócios, marco legal das startups, nova lei de falências, novo marco cambial, nova lei dos cartórios, nova lei das licitações, open banks, fintechs e o Pix.
E para cada um desses itens tem um texto explicando, 1, 2, 3, no máximo 3 parágrafos assim, explicando cada uma dessas coisas. E jogaram isso no lixo. E ainda chamam de antidemocrata, golpista, quem é a favor do Brasil dar certo. Olha essa aqui. Matéria da Folha de São Paulo. Dilma critica dedução com gasto em saúde no imposto de renda. Você gastou um dinheiro seu, né? Pensou, não pode descontar do imposto de renda. Vamos fazer uma reforminha aí. Vamos fazer uma reforminha. Aí a picanheira, essa é PT raiz. Votei no Lula, sou de esquerda, mas não sou rica. Pago com sacrifício plano de saúde porcaria, mas que é melhor que o SUS, só pra não ficar na mão. Mas achar que deduzir isso é injusto? Votei nele e posso falar que discordo, pois já pago imposto demais nesse país. Vai pagar mais. Vai pagar mais. Todo mundo sabia que esse seria o cenário que ia se desenhar. E falando aqui ainda um pouquinho só sobre a PEC do rombo, algumas coisas interessantíssimas. Olha como é o amor voltar. Lira oferece 150 votos para a PEC em troca de Ministério da Saúde. Dá que eu te dou outra. Aí tá lá, né? E eu nomear a Nízia Trindade, da Fiocruz, já subiu no telhado. Nízia informou a integrante da equipe de transição que o próprio Lula lhe comunicou que não faria mais o anúncio nesta terça-feira. A versão que corre na bancada do PT é que o anúncio foi suspenso por pressão de Lira. O deputado teria sido informado que o principal rival do Lira, o Renan Calheiros, estava cotado para assumir o Ministério da Integração. Lira então resolveu oferecer ao futuro governo a nova fórmula para aprovação da PEC. Em troca de comando da pasta, em troca da comando da pasta da saúde por seu grupo, ele garantiria a favor do texto um grupo que seria um consórcio de deputados. 150 integrantes, membros do PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, entre outras legendas. Integrantes da equipe de transição, ouvidos pela coluna, negam que Lula vai se render à pressão do Lira, mas deputados do PT estão insistindo com o futuro presidente que, sem o apoio do Lira, a PEC não vai andar. Também argumentam que a possível nomeação do Renan vai criar dificuldade. Essa parte que eu achei interessantíssima. Há na Câmara uma sensação de que a PEC dificilmente será votada nessa semana, como queria o governo. Que governo? Que governo, rapaz? Como queria o governo? Tá maluco, é? Tá falando de Bolsonaro? Tá louco, né? É como a UOL já tá tratando. Aliado do Lira, Mano Nascimento, foi escolhido como relator, também quer ser ministro. Cada bancada tem seu desejo de ganhar ministérios e só deve oferecer apoio à PEC depois de receber sinais. E só tem 6 dias úteis. Dá que eu te dou outra. De qual pasta cada um vai ganhar. A expectativa é que essas negociações envolvendo os mais de 30 ministros que Lula pretende nomear não deve ser fechada antes de quinta-feira, dia 15. Com isso, a votação tem tudo para ficar para a próxima semana. Enquanto isso, Renan Calheiros é cotado para ser líder do governo no Senado. 6,5 bilhões da PEC do rombo estão sendo aí, separados, direcionados para gastos com infraestrutura para a construção de pontes, passarelas e anéis rodoviários. Obras locais. Mas te falaram que era para pagar o Auxílio Brasil. Eu te falar, não, gostei das passarelazinhas. Será que isso é a prioridade nesse momento? Questão de passarela? Novo e deputado Príncipe tentam atrasar a votação da PEC da transição. Graças a Deus. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Thiago Mitral e Adriana Ventura apresentaram requerimentos nas últimas horas para tentar atrasar a votação, que retira o Auxílio Brasil Teto de Gastos. Os requerimentos do Luiz Felipe, do Novo, pedem que a proposta seja desapensada de outra PEC e comece a tramitar do início. Eu acho que esse é o tipo de atuação que a direita quer de todos os deputados. Porque é um absurdo o que estão tentando fazer. Olha quem tá cotado. Foi convidado para ser ministro. O Josué Gomes. Aquele que tomou a iniciativa de fazer a cartinha da democracia.
da Fiesp. Ah, pelo amor de Deus. É uma piada esse país. E o povo é o palhaço. Olha essa sequência de notas. Só as manchetes. À espera do Supremo, Lira segura a PEC. Pressiona a favor de aliados e Dilma adia a formação do governo. Vai ter ou não vai ter orçamento? Vai ter ou não vai ter orçamento? E aí? Vai ter ou não vai ter? Eu ia falar orçamento secreto, né? Mas agora já é emenda de relator. E aí, vai ou não vai? A própria Globo já coloca, ó, só tá à espera do Supremo. Não vai nem falar se é o secreto ou não. MDB pressiona para ficar com 3 ministérios com capacidade de entrega. O Dilma resiste. Críticas a Dilma podem minar a indicação do deputado da União para o Ministério de Minas e Energia. PSD indica Pedro Paulo Leado de Paz para o Ministério do Turismo e reduz chance de Freixo. Olha como tá. No Senado passou rápido, passou. Pachecão lá, né? E o Senado é o Senado. Agora, olha na Câmara que realmente tem um mínimo de divergência. Não que essa turma pense muito diferente. Essa turma não tá preocupada com o Brasil. Tá preocupada com o cargo. Eu acho que em caso da esquerda subir a rampa, eu acho que assim, que a cada votação grande vai ser esse caos aí. A turma querendo morder cada vez um espaço maior. Cada vez uma mordidinha extra. E mais uma mordida, e mais uma mordida. Pra quem falou que tava fácil e tudo mais, não tá assim não. O motivo do Dilma ter travado o anúncio dos seus novos ministros. A principal razão foi o adiamento da votação da PEC. Quem diria? A briga tá na Câmara. E tá uma briga da esquerda com o Centrão. Essa é a briga. O Brasil tá nas mãos do Centrão. Que é desesperador. Meu Deus do céu. Mas, nada daí sai uma outra nomeação, né? Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, petista roxo para o Ministério do Trabalho. É um mau sinal. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mandar para vocês os recortes dos videozinhos. Até o do Girão com o DP eu mando lá para vocês. Da Sadi, do William Vac, mando lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa o meu no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito também na descrição. Compartilhe esse vídeo. Com fé em Deus. Espero poder também ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!